Hoje a resenha de livro é diferente porque eu nunca falei de um livro sobre maquiagem aqui. Antes de qualquer coisa, eu preciso falar pra vocês que apesar de o tema principal do livro ser maquiagem, ele é muito mais do que só maquiagem. Hoje a gente vai falar sobre o Tem Minha Cor, quando maquiar se torna um ato político, do criador do Herdeira da Beleza, Tássio Santos. Se você caiu de paraquedas, olá, meu nome é Maria Clara, eu sou maquiadora, eu trabalho com conteúdo na internet faz uns bons anos, eu nem lembro mais quanto tempo que eu tô aqui nessa internet. E no meu canal do YouTube, além de maquiagem, eu falo um pouquinho sobre os meus hobbies também, e um deles são livros. Então eu sempre faço resenhas de livros que eu estou lendo, porque uma das coisas que eu sempre falo por aqui, que ser uma coisa só é muito chato, então é claro que eu tinha que trazer outros assuntos aqui pro meu canal também, além de maquiagem. E eu tô muito feliz que hoje eu vou conseguir juntar duas coisas que eu amo, que é maquiagem, que é a minha profissão, com o meu hobby, que é leitura. Eu acompanho o Tássio há muitos anos, 2017, 2018, que eu conheço ele e acompanho todos os trabalhos dele. Comecei acompanhando pelo YouTube, depois eu fui pro Instagram, depois eu comecei a acompanhar o podcast maravilhoso que ele tem, pensado exclusivamente para pessoas cegas, que inclusive é fantástico esse podcast, que chama Sentidos da Beleza. E é claro que eu vou deixar tudo aqui embaixo para vocês, o podcast, o perfil do Tássio, o link do YouTube dele, tudo vai estar aqui embaixo para vocês também acompanharem esse ser humano que é, assim, iluminado na Terra. Vocês já perceberam que eu sou muito cadelinha dele, eu realmente amo muito tudo que ele faz, tudo que ele se propõe a fazer. Eu acho que realmente ele é uma pessoa muito iluminada e muito necessária para o mundo, porque ele realmente traz reflexões muito importantes para a sociedade no geral, que é exatamente o subtítulo desse livro, que é Quando Maquiar se Torna um Ato Político. Faz tempo que eu tava esperando esse livro do Tássio, ele vem falando que ia escrever esse livro há muitos anos, e eu tô aqui esperando há muito tempo e finalmente saiu. E é claro que eu tinha que apoiar ele mais uma vez, e eu comprei o livro e fiz essa leitura super rápida, porque é um livro bem curtinho. É um livro que não tem nem 200 páginas, se eu não me engano ele tem 130 páginas. 130 páginas, então é uma leitura que você faz assim, ó. É muito rápido de ler o livro e é um livro super importante. Por quê? Esse é um livro sobre a indústria da beleza e é claro que o Tássio conta pra gente algumas reflexões e experiências que ele teve na vida dele como um homem preto, gay. Então ele conta pra gente toda essa experiência dele, de seguidores dele, de pessoas que trabalham com ele. Então tem alguns relatos muito incríveis dele e dessas outras pessoas que circundam a vida dele. O Tássio, além de ser maquiador, ele também é jornalista, então as pesquisas de mercado que ele faz para esse livro são incríveis. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar agora. É claro que esse é um livro sobre maquiagem, porque afinal de contas a gente tá falando sobre esse universo da beleza, mas eu acho que esse é um livro extremamente necessário pra gente entender como a sociedade é racista em pontos que a gente nem percebe. A gente nem percebe, no caso, pessoas brancas, que nem eu, tá? É óbvio que pessoas negras, pessoas pretas, vão perceber isso sempre. Pessoalmente falando, esse é um livro que tudo que ele falou aqui eu já sabia. Então não foi uma grande novidade pra mim, porque eu acompanho o Tássio há muitos anos e ele vem falando sobre tudo que tem nesse livro em todos os seus perfis, em todas as conversas que ele tem com o público. Então realmente, pra mim, o livro não foi nenhuma novidade, e é por isso que eu não dei a nota máxima lá no meu Scooby. Então não foi realmente um livro que me fez explodir a cabeça, porque tudo eu já sabia. Porém, é um livro extremamente importante, porque muita gente não sabe sobre isso. Assim, 90% da população não sabe sobre racismo cosmético. Por exemplo, eu tava conversando sobre esse livro com uma amiga minha e ela não fazia ideia do que estava acontecendo. Por quê? Esse livro, apesar de ser um nicho muito pequeno, de ser para maquiadores, muita gente ainda não sabe sobre isso. Então não é porque, pra mim, esse livro não foi uma novidade nenhuma, que ele não é incrível e que ele não é perfeito em tudo que ele se propõe, porque outras pessoas precisam entender sobre o racismo na sociedade e nessas pequenas
coisas que é o nicho da maquiagem, que é o nicho da beleza, e como isso tá enraizado em todas as coisas da sociedade. A minha única coisa em questão de leitura que eu me incomodei um pouco foi que o Tássio repete um pouquinho as coisas, tá? Então, ele normalmente fala um textão, explica tudo que ele quer falar, e aí no final ele fala, explico, 2 pontos. E ele explica a mesma coisa de um jeito mais simples. Então eu não sei se eu gostei muito dessa narrativa, apesar de eu achar que é necessário, né, para algumas pessoas entenderem, só que eu achei que ele podia ter feito direto a parte mais simples, em vez de escrever um textão e aí embaixo o explico, 2 pontos, sabe? E falar a mesma coisa de uma forma mais esclarecida e exemplificada com exemplos e tudo mais. Acho que ele podia ter ido direto para os exemplos e de uma forma mais simplificada, porque afinal de contas o livro tem que englobar pessoas de todas as classes e de todos os entendimentos e compreendimentos. E ele não faz isso nenhuma, nem 2, nem 3 vezes, tá? Essa parte do explico, 2 pontos, e explica a mesma coisa, tem vários pontos do livro, e essa foi a única coisa que me incomodou em questão de leitura do livro em si, tá? Mas isso aí é uma coisa pessoal que não interfere nada na mensagem geral do livro, porque eu acho que é uma mensagem extremamente importante e a gente tem capítulos muito, muito importantes aqui, começando com a introdução, né? Esse é o Tássio, pra quem não sabe, e o Tássio começa a escrever um pouquinho sobre a introdução, da onde vem o Tem Minha Cor, começa a explicar o trabalho dele, passa pro capítulo 1, que é Construindo Noções de Cidadania com o Pincel. O capítulo 2 é do racismo cosmético, que eu falei pra vocês, que é uma coisa que a gente precisa entender. O capítulo 3 é a análise do mercado brasileiro na maquiagem, então o que o mercado brasileiro tá fazendo pra mudar esse racismo cosmético, e ele dá vários exemplos de várias marcas, várias experiências, por que não existe cor no mercado, o porquê que as marcas não querem vender para um certo tipo de público. E o último capítulo, o capítulo 4, é a decolonização dos cosméticos, que ele fala muito sobre essa questão racial aqui no livro, porque é o ponto principal. Então, apesar de ser um livro que, pra mim, eu já sabia de todos os pontos desse livro, porque eu acompanho o Tássio há muitos anos, então eu conheço tudo que ele fala, eu conheço tudo que ele faz, e eu ainda acho que é um livro extremamente necessário, que fure a bolha das pessoas que seguem ele, porque é claro que quem segue ele vai apoiar e vai comprar o livro, e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque esse livro precisa furar a bolha dos maquiadores, sabe? É claro que tem maquiador que precisa ler esse livro, a gente sabe muito bem disso, mas esse livro precisa furar a bolha do Tássio. E eu tô tentando aqui mostrar pra vocês que esse é muito mais do que um livro sobre maquiagem. É um livro sobre cultura. Esse livro é sobre cultura, sobre racismo, sobre como ele tá enraizado na nossa sociedade. E é claro que ele tá fazendo um recorte nacional aqui, mas infelizmente o racismo cosmético é uma coisa mundial. O racismo é uma coisa mundial. Não só o cosmético, como, né, ele no geral. A finalidade desse vídeo é realmente fazer você ler esse livro, porque ele é um choque de cultura. E se você se interessa por esses temas, e se você quer aprender mais sobre isso, compre esse livro, porque o Tássio dá uma aula sobre racismo cosmético, sobre como a gente enxerga a beleza. Então é incrível, é um livro realmente muito incrível, é realmente um livro muito necessário pro mundo que a gente tá vivendo agora, tá? Essa foi minha breve resenha do Tem Minha Cor, Quando Maquiar se Torna um Ato Político. Eu acho que esse título é incrível também. Então fica aqui a minha recomendação de leitura. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero muito que vocês apoiem o Tássio e comprem esse livro. Inclusive, antes que vocês falem, eu não tô sendo paga pra falar, o Tássio nem sabe da minha existência. Eu tô aqui realmente falando sobre o livro porque ele é necessário. E a gente precisa, sim, às vezes, tomar um tapa na cara e entender sobre essa questão do racismo enraizada na sociedade como um todo. Que ele também tá em coisas que a gente nem espera. E é isso, gente. Se você gostou, se inscreve no canal, porque tem sempre resenha de livro por aqui. E é claro que também tem muita maquiagem, então eu te convido a dar uma olhadinha aqui no meu canal pra vocês terem uma noção ali do que a gente fala por aqui. E é isso, gente. Se você gostou, clica no joinha, que me ajuda muito. Muito obrigada por ter assistido. Um beijo. Tchau!